Olá, bem-vindo a mais um episódio Cérebro do Namura. Eu sou a Michele Sampaio, sou jornalista, especialista em treinamentos de comunicação e empreendedora, e todo empreendedor quer estar aqui no meu lugar de frente com esse cara. Namura, seja muito bem-vindo a mais um episódio Cérebro do Namura. Obrigado, prazer estar aqui com você. Me lembro de semana passada a gente fez um bate-bola super gostoso. Vamos ver se a gente consegue empolgar essa galera hoje com um assunto que a gente vai tratar aqui. É como fazer uma empresa crescer. Como não fazer um bom episódio ao lado de Namura? Com certeza vai ser um bom episódio. Namura dispensa apresentações, mas eu vou apresentá-lo. Ele é o CEO do Grupo VIT e olha só o que está nas minhas mãos aqui. Yes, You Can, como fazer a sua empresa decolar. Quer fazer a sua empresa decolar? Compre esse livro aqui, muito bacana, do Luiz Namura. Luiz Namura com S, @Luiz Namura. Segue o Luiz Namura lá também no Instagram. Tem muita dica legal. Muita gente tem passado aqui por essa bancada de podcast. Que honra minha estar aqui. É um prazer imenso. Obrigada pelo convite, Namura, pela oportunidade de estar aqui com você. É um prazer conhecer você de perto. Uma pessoa que eu ouço falar tão bem há tanto tempo. Né, por toda a sua trajetória. São 30 anos de experiência à frente das suas empresas? Comecei garoto, né? Menino. Começou com 5 anos, né, Namura? Com 5 anos, mais ou menos. Muito boa. E aí, Namura, você tem diversas empresas na área de educação, saúde... Meio ambiente, tecnologia, mobilidade... Enfim, são vários segmentos que a gente acaba atuando quando a gente percebe que tem uma oportunidade. Esse é um dos fatores que nós vamos falar aqui sobre como fazer crescer, Sim. Perceber algumas oportunidades de mercado e satisfazer essas oportunidades. Legal, Namura, o pessoal que te segue lá no Instagram, @Luiz Namura, Luiz com S, lá tem muita dica bacana também, né? Tudo que a gente tem feito em termos de podcasts, do livro, a gente coloca lá gratuitamente para que as pessoas possam sorver um pouco disso e utilizar isso na sua vida particular e nos seus negócios. Essa é a ideia. Muito bom. E claro, esse episódio é um oferecimento ficou bonito, do Albert, ficou bonito, hein? Do Albert. Quem é o Albert? O Albert é esse aplicativo de cashback inteligente. E outra coisa que é bacana, né? Que a gente falou no episódio passado. Member get member, que fala, né? É isso aí. Membro indica membro. Então você ganha, né? Não só fazendo compra, mas indicando para as pessoas. Você ganha, e você comentou no episódio passado que Albert é em homenagem ao Albert Einstein. Exatamente isso. A gente queria fazer um cashback inteligente. O que é um cashback inteligente? É aquele que é diferente dos demais e agrega algum valor que as pessoas naturalmente desejam. Você de vez em quando pega o seu celular e mostra um aplicativo para alguém. Sim. Na hora que você está mostrando esse aplicativo, você não está nem percebendo que essa indicação, no fundo, é uma venda para o dono do aplicativo. Sim, perfeito. Como você faz isso natural, por que você não deve ser remunerado por essa atitude? Você teve essa ideia? Essa foi a ideia que transformou o Albert num cashback inteligente. E a gente queria um nome para ele que fosse sonoro, fácil de guardar e que remetesse, trouxesse esse propósito que ele traz, né? Revelasse esse propósito de ser algo inteligente. Nada melhor do que homenagear um dos homens mais inteligentes da humanidade, que foi Albert Einstein. O gênio. O gênio. Ótimo, muito bom. E o aplicativo é muito bacana, então você pode baixar lá o seu aplicativo. Lembrando que você usa um código que é podcast, é um código de convite. E aí você se cadastra e confere como que ele funciona. Tem um QR Code na tela e também um link na descrição. Então baixa lá, cashback, que vai ajudar você a aumentar as vendas na sua empresa. Claro, ao invés de oferecer um desconto, você vai oferecer o cashback, que é esse desconto inteligente que a gente está falando aqui, eu e o Namura. Namura, hoje o nosso papo é sobre fatores que afetam o crescimento de uma empresa. E aí? É a arte de se antecipar? Olha, esse é um dos fatores fundamentais. Por quê? Quando você se antecipa, você está vendo antes dos demais algo que eventualmente o mercado vá demandar e você oferece aquilo. É uma frase que todo mundo usa, muita gente usa: quem chega antes bebe água limpa. Limpa. Né? Boa. Então, essa é uma verdade, é um dito popular, mas eu prefiro uma frase que diz a seguinte coisa: talento é acertar um alvo que ninguém acerta. Uhum. Isso é talentoso. Genialidade é acertar um alvo que ninguém vê. Muito boa. Olha a diferença. Talento
é acertar um alvo que ninguém acerta. Você é um arqueiro, você vai lá, todo mundo tenta acertar, pum, acerta, você é talentoso. Mas é aquilo que ninguém vê e você viu antes dos outros, você previu. Isso é genialidade. O Einstein previu que energia se transformava em massa e massa em energia pela equação lá E igual a mc², que aparece nas camisetas. O Steve Jobs previu que todo mundo gostaria de ter 1000 músicas no seu bolso e não só um CD com 14 músicas. E inventou alguns aplicativos para esse tipo de coisa. Ele mudou a indústria fonográfica. Ele viu algo que ninguém via. Antigamente os celulares tinham todas as teclas aqui, ocupavam metade da tela. Ele falou, tira essas teclas daqui e se você quiser escrever, quando você quiser escrever aparece um teclado virtual. Quando você não quiser escrever, ele desaparece. E assim é para escrever. E na horizontal é para ver filme. Então ele criou essa possibilidade de você virar e a imagem ficar adequada. Quer dizer, ele viu uma coisa que ninguém tinha visto, mas que parecia óbvio. E aí o que é o óbvio? É o denominador comum dos gênios. Perfeito. Você sabe o que você me fez lembrar de uma história? Eu não vou saber detalhes aqui, faz tempo que eu li um livro do Daniel Goleman, se eu não me engano é Foco que eu li, e ele conta a história de um arqueiro zen, né, que vai todo mundo num lugar na Califórnia, que as pessoas vão treinar a performance, líderes vão melhorar a performance, e coloca todo mundo lá sentado, e vai o arqueiro, tem um alvo, e o arqueiro vai e mira, e aí ele mira fora, propositalmente, para ir além da colina num lago lá, e fica todo mundo, nossa, achando que o cara errou, e era proposital, porque ele quis mostrar isso que você tá falando, né? É o que ninguém tá vendo, tá todo mundo esperando o arqueiro acertar aquele alvo, e ele tá vendo além daquilo. Muito legal isso. Eu acho isso muito legal. E como é que você enxerga alguma coisa que nem você estava enxergando e nem os outros estavam enxergando? Jogando informações na sua cabeça, numa quantidade fantástica, que uma hora acontece aquilo que já aconteceu contigo e comigo. Você está tomando banho, você está fazendo uma coisa. Nossa! Vem um insight fantástico. Esse insight só vem se você receber informações. Você não tem controle do momento eureka. Você não tem esse controle. Mas você tem controle do que antecede esse momento. E o que você faz para anteceder? Primeiro, joga informações sobre um assunto que você quer criar algo novo. Depois trabalha sobre esse assunto. Se você criar, ótimo. Se não criou, vai descansar. Porque o teu subconsciente está intranquilo e ele começa a trabalhar aquelas informações que você jogou para dentro numa velocidade fora do comum e quando você menos espera, ele faz uma conexão lógica e joga do subconsciente para o consciente. E é o teu momento eureka. Isso acontece com você cozinhando, depois que você parou de trabalhar, jogando futebol, jogando tênis, assistindo uma partida de futebol, ou sei lá, vendo televisão, vendo uma série, maratonando, dormindo. Isso é muito legal. Todo mundo tem capacidade de ser genial. Você só não é genial se você não quiser usar o seu cérebro. Muito bom. Porque quando Einstein faleceu, fatiaram o cérebro dele para saber se era diferente, é verdade, e se tinha mais células. Não, é igual de todo mundo. O que aconteceu é que ele explorava o cérebro dele com a curiosidade numa potência fora do comum, trabalhava feito um doido. Ele dizia, criação é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Essas frases vêm do Einstein. Se um gênio como esse pensou dessa forma, por que você não pode usar o teu cérebro, que é igual ao dele, porque a ciência mostrou que é igual ao dele, para criar coisas, quem sabe não tão fantásticas, mas coisas que sejam geniais para a sua vida. Se você não teve a sorte de nascer gênio como Einstein, como Namura, você pode correr atrás que vai. Eu digo a seguinte coisa, você teve a sorte de nascer gênio, só não está explorando a sua genialidade. Boa, então vamos correr atrás, hein, turma? Pelo amor de Deus. Chego lá ainda? A hora que você quiser. Muito Precisa boa. muito esforço só. Muito boa. Ó, pra quem não sabe, a gente falou no episódio passado e achei muito legal porque eu não sabia que o Namura é piloto de helicóptero. E o livro tem toda uma analogia com isso, né? Tá aqui, ó, como fazer sua empresa decolar. Decolar porque você é um cara que pilota helicóptero. Eu consegui fazer essa analogia nessas sacadas, porque você escuta dos empresários, cara, tô querendo fazer minha empresa decolar, não sei como. A palavra decolar é uma metáfora para
o que acontece com uma aeronave, que está na cabeceira da pista, precisa decolar. Boa. Então a gente fez toda essa analogia. O que é que você faz para uma aeronave decolar? Antes, você enche o tanque, você faz uma série de procedimentos, a mesma coisa. Para abrir a sua empresa, você faz uma série de procedimentos. Depois, na hora que a aeronave está na cabeceira da pista, você acelera. Aqui é a mesma coisa, você coloca dinheiro no marketing para acelerar a sua empresa. Aí a aeronave começa a voar, você está voando, a tua empresa decolou, está vendendo, chega lá em cima, tem uma turbulência. O piloto tem que fazer algumas coisas. Aqui tem crises, você tem que fazer algumas coisas. Então existe uma analogia que a gente percorreu o livro, não numa série histórica, mas com essas analogias, como se fosse um piloto, desde o início que ele começa a preparar a aeronave para decolar, até quando ele pousa a aeronave. Ele tem uma série de procedimentos. O empresário tem essa série de procedimentos. Então o livro faz essas analogias com o voo de uma aeronave. Nossa, fantástico. Eu vi que tem capítulo, né? Voo, decolagem, voo de cruzeiro, né? Taxiando na pista. É, muito legal essa analogia. Muito bom. Aqui é o livro. Bacana mesmo. E, Namura, vamos falar então sobre o nosso assunto aqui. Senão o pessoal do back-office aqui começa a reclamar que a gente voa demais, né? Rod, Nick, Renata, já vão cutucar aqui. Michele, vai pro tema, pelo amor de Deus. Mas se deixar, eu vou ficar perguntando. E aí, me fala qual foi a viagem mais louca que você fez de helicóptero? Se deixar, né? O jornalista fala muito, você sabe que o jornalista é curioso? Né? Falar nisso, qual que foi? Foi uma vez, duas. Exterior ou aqui no Brasil? Não, foi aqui no Brasil. No exterior tem umas de trazer helicóptero dos Estados Unidos para cá, que é um negócio fantástico. Mas aqui no Brasil foi uma que eu calculei mal e o tempo fechou entre Ubatuba e Angra dos Reis. Nossa. O que você fez? Passou pela tempestade? Baixou? A gente baixou bastante e vinha voando numa altitude muito baixa, 60 metros acima do mar. E aí a gente veio pelo canal da Ilhabela, porque ali a gente sabia que não ia bater em nada, obviamente, né? No mar tem água e a gente sabe qual é a altura da água. Nossa. Mas foi um momento, assim, mais tenso que a gente totalmente abusou um pouco. Muito bom, legal. Dos Estados Unidos você vem parando, né? Quando traz a aeronave. 7 dias de lá até aqui, parando no Caribe, em vários locais, para que você chegue aqui no Brasil, mas é uma experiência fantástica de aprendizado, de culturas. Curioso, muito legal. Deixa eu contar uma historinha, então, muito engraçada. Uma vez, um prefeito de uma cidade me chamou para um trabalho e eu falei, onde é que pousa? Pousa no campo. Quando eu posei no campo, do lado tinha uma escola, eu não percebi. E a garotada saiu correndo, pulou o muro da escola e veio correndo. E eles não podem chegar no rotor de cauda, que está girando aquilo. Sim. Então, estava eu e mais um piloto, ele saiu para segurar as crianças para não chegarem perto enquanto eu estava desligando a aeronave. Quando eu desliguei, eu saí, eu estava de terno. Aí vem um menino, grita, olha o Agostinho! O Agostinho Carrara? Carrara! Meu Deus, sério? Cara, na hora que ele falou isso... Ele te pediram autógrafo? Aí a molecada veio correndo atrás, eu correndo, a molecada correndo atrás. Agostinho, aí você foi e assinou, Agostinho Carrara pra todo mundo. E aí isso pegou. Quando eu cheguei na prefeitura, disse que notícia corre mais do que qualquer outra coisa. O pessoal falou, o prefeito está esperando o Agostinho Carrara. Eu falei, não é possível. E as crianças crentes que o Agostinho Carrara passou por lá, caderninho autografado. Muito boa. Deixa eu voltar ao tema, sabe por quê? A gente sai, né? A gente sai do tema. E eu vou te falar porque meu marido fala isso. Eu falo assim, meninas, jornalista, você é muito curiosa. Eu não gosto de andar de táxi com você, de Uber com você. Ele fala isso. Você pergunta muito, você faz muito pergunta, deixa a pessoa falar, não, vou voltar ao tema. Agora a gente vai da teoria para a prática, certo? Eu ou Agostinho Carrara? Os dois, né? Você é o mesmo. E antes, claro, da gente falar um pouco desse crescimento, a gente tem que falar dessa divisão entre fatores externos e fatores internos. Isso é fundamental para começar a também entender esse processo de crescimento, né? É fundamental, porque qual é a diferença entre fatores externos e internos? Os internos, você controla. Os externos, você monitora. Ah, legal. Então, repete, vamos lá. Os internos... Eu controlo. Controlo. Os externos eu monitoro. Então, vamos dar um exemplo. Fator interno, treinamento da minha equipe. Ah, legal. Gestão. Tem uma série de fatores internos. Controle de custos, fluxo de caixa, ações de marketing. Tudo isso está na minha mão. Eu posso fazer ou não fazer. Fatores externos. Então, eu controlo esses fatores. Quanto que eu vou gastar em marketing? Quanto que eu não vou gastar? Legal. Quantos vendedores eu vou ter? Quantos eu não vou ter? Tudo isso eu posso controlar. Fatores externos eu não posso controlar. Covid. Quem controlou aquilo? Verdade.
Não Boa. tem como. Crises, aumenta o dólar, desce o dólar. Eu posso ficar olhando e ver tendências e falar, pô, vou fazer um hedge aqui, vou me proteger, vou comprar dólar porque eu sou de exportação, ou eu sou um importador e eu preciso ter moeda forte, porque se subir muito o dólar, né, se o real se desvalorizar, eu tenho que pagar em dólar, eu tenho que ter muito mais reais para pagar aquela conta. Então eu preciso ter dólares. Eu monitoro isso daí, mas eu não consigo dizer o que vai acontecer na China, o que vai acontecer na Europa, o que vai acontecer nos Estados Unidos com o juro, como é que isso vai afetar a bolsa, como é que vai afetar o câmbio. Eu monitoro. E como é que eu monitoro? Eu faço cenários. No cenário pessimista, o dólar está a 7. No cenário otimista, o dólar está a 4,50. No cenário realista, o dólar está a 5,20. É um exemplo. E aí eu faço as minhas hipóteses. Se ele tiver a 7, o que eu tenho que fazer? Se ele tiver a 4,50, o que eu tenho que fazer? Se ele tiver a 5,20, o que eu tenho que fazer? Legal. Coisas desse tipo. Outra coisa, nos momentos de vacas gordas, tem muita coisa em gestão que os nossos avós já diziam. Só que agora tá bonito, a gente bota uns nomes esquisitos pra caramba. Eu sempre falo, consultor quando vem com muito nome em inglês é porque ele quer cobrar mais caro. Me fala o nome em português, porque eu uso muitos termos em inglês, mas não vem com esses termos em inglês só para enfiar a faca. Eu passo lá no shopping, agora, na minha época eu comprava um saquinho de pipoca na porta da escola, sei lá, por 50 centavos. Agora a pipoca é gourmet. Pipoca gourmet. Porra, ela custa 10 vezes mais só por causa da palavra gourmet. Só porque botaram gourmet ali. Tira a porra da palavra gourmet lá e vamos comprar pipoca mais barata. Muito bom. Né? Então tem uns negócios malucos. A gente tem que monitorar esses fatores colocando cenários possíveis. E aí, em cada cenário desses, você faz as hipóteses de como você vai agir. Uma outra coisa que eu ia falar dos nossos avós, no momento de vacas gordas, guarda um pouco de receita para que no momento que as vacas fiquem magras, você ter como superar aquele momento. Acontece na aeronave, acontece num barco, num momento que o mar está turbulento, você não acelera, você diminui a velocidade e você tem que ter a paciência para esperar a tempestade passar para você seguir. Você tem que ter a paciência para esperar as turbulências cessarem para você poder seguir. Então você tem que ter um cenário em que tenha turbulência e você saiba o que você vai fazer, previsto. E que não tenha turbulência e que você sabe o que você vai fazer. Então isso é importante. Os fatores internos você controla, os externos você monitora, sempre com cenários do que fazer quando aquilo vier a acontecer. Mas é complexo, não é? Porque, assim, a gente entender todo esse cenário, às vezes, a pandemia, por exemplo, hoje a gente tem um olhar diferente para a pandemia de quando nós estávamos vivendo a pandemia. Então, às vezes, você não sabe nem para onde ir. O que você traz então, de dica e orientação? Você acha que vai existir mais alguma pandemia desse tipo daqui 1, 2, 5, 10 anos? Sim ou não? Nossa, eu acredito que desse jeito... Puxa, você me pegou. Acho que não. Acho que, não sei, a gente se preparou um pouco. Você não sabe? Eu também não sei. Então, crie um modelo de ação para se existir. Cenário pessimista. Você não passar o que você passou. Eu não quero saber se vai acontecer ou não vai acontecer. Tá. É que se acontecer, o que você faz? Eu fecho lojas, eu vou para o mercado digital, eu vendo por e-commerce. Você já teve essa experiência, então você tem obrigação de criar uma tabelinha das coisas que você vai fazer se vier uma nova pandemia. Legal. E se não vier uma nova pandemia, o que você vai fazer? Porque no momento que ela vem, em vez de você decidir de uma forma racional, você decide de forma emocional. E isso pode perturbar muito as tuas decisões. Grande parte das nossas decisões são emocionais, já tratei disso em outros podcasts. Mas vamos colocar agora num cenário mais racional. Eu crio um modus operandi no pior cenário, Legal. um modus operandi no cenário mais natural, mais normal, e o modus operandi no cenário otimista. Se o dólar baixar muito, o que eu faço? Muitas coisas que eu fazia interno eu vou comprar lá de fora porque o dólar está barato. Se o dólar subir muito, o que eu faço? Eu vou procurar fornecedores nacionais. Você percebe? Então eu posso criar... Eu não fico preocupado se vai ou se não vai acontecer. Eu crio cenários de se acontecer o pior, o que eu faço? Se for o normal, o que eu faço? E se for excelente, favorável, o que eu faço? Pronto, eu tenho esses 3 cenários. Demanda um pouco de energia fazer isso? Demanda um pouco de energia. Você pode conversar com a sua equipe e falar quais são os fatores que mais afetam o meu negócio. O câmbio afeta o meu negócio? Sim ou não? A bolsa afeta o meu negócio? Sim ou não? O estímulo
que o governo dá para as pessoas comprarem, por exemplo, a taxa de juros, o crédito afeta o meu negócio ou não? Você pega 2 ou 3 fatores que afetam o seu negócio e faz variações entre esses fatores. No cenário negativo, juros super alto, por exemplo, quando você vai comprar produtos de um valor mais alto, uma residência, um carro, é lógico que os juros vão afetar. Então, se isso acontecer, o que eu vou fazer? Eu vou vender mais serviços de manutenção, porque as pessoas vão comprar menos carro novo, vão ficar com mais carros antigos quebram mais, eu vou oferecer serviços de manutenção. Então, minha área de manutenção eu vou ampliar. Percebe? Sim. Então você não pega 500 fatores, pega 2 ou 3 que sejam os críticos que afetam o seu negócio, faz variações nesses fatores e diz o que você vai fazer. E assim, isso varia de negócio para negócio? Por exemplo, tanto fatores internos quanto externos, qual é aquele mais importante que eu tenho que olhar? Varia porque o meu negócio é uma coisa e o seu é outra ou não? Ou tem algo que você fala, não, gente, olha para isso que faz a diferença? Não, varia. Varia completamente. Uma coisa é você vender roupa, outra coisa é você vender apartamento. Verdade. Você percebe? Posso fazer uma promoção para queimar o meu estoque e ele vai embora rapidamente, eu não tenho lucro, mas também não tenho prejuízo. Fazer uma promoção para vender apartamento quando ninguém está com dinheiro suficiente para fazer aquilo pode ser mais difícil. Uhum. Então isso vai ser caso a caso, você analisar o negócio e ver quais são os fatores que normalmente afetam o seu negócio. Você tem... Por exemplo, a gente faz muitas vendas para governo. O ciclo de venda, a jornada do cliente para vender para o governo são 8, 10, 12, 18 meses. Você trabalha, para depois de 18 meses efetuar uma venda. Para vender Coca-Cola, você tira pedido. Verdade. Você não vende, né? A pessoa compra. Então, os fatores que afetam uma venda com uma jornada muito grande do cliente são totalmente diferentes dos fatores que afetam uma venda com uma jornada muito pequena. Então não tem o mais importante que você tem que ficar de olho. Você tem que olhar o seu negócio. Tá. E vamos falar então, por exemplo, recursos... Você falou o seguinte, fatores internos são aqueles fatores que você controla. Então, recursos humanos, né? Os colaboradores, as pessoas, é controlável. Totalmente. Interno. Totalmente. Eu posso... As pessoas, é engraçado, os empresários em geral têm um problema, está faltando alguém, ele contrata o mais rápido possível, demora muito para demitir. E deveria ser o contrário. Você deve demorar para contratar e ser rápido para demitir quando esse for o caso. Muito boa essa dica, gostei. Por quê? Recruta com cuidado, vê quem é a pessoa, levanta dados dela, conversa com ela. Se for um vendedor, faça ele vender para você. Veja o histórico dele, veja os fracassos que ele teve, como ele superou esses momentos de pressão e de fracasso. Uhum. Demore 1, 2 meses para ter aquela pessoa, para avaliar uma pessoa que a princípio pareça mais adequada. Porque depois que ele entra, você vai gastar um tempo treinando essa pessoa, capacitando, vendo como é que ela desempenha. Isso pode demorar 6 meses, 1 ano, para você descobrir depois que você tinha feito uma besteira. Você perdeu 1 semana para contratar e 1 ano para demitir. Para demitir, perfeito. Você poderia ter gasto 2 meses para contratar a melhor pessoa possível e aí, quem sabe, não demitir ela em 10, 15 anos. Olha o retorno que ela vai te dar. Verdade. E quando a gente fala de recursos humanos, né, de pessoas, é fundamental para o crescimento de uma empresa. Ninguém cresce sozinho, né? É difícil alguém crescer sozinho. O Santos Dumont fez o 14 bis. Ele não faria um Boeing 737. Uhum. Apesar de ter o conhecimento, 100 pessoas. Ele precisa de equipe. A Embraer não faz um avião com um engenheiro, o melhor engenheiro do mundo não vai fazer um avião. Então, para o crescimento de uma empresa, pessoas são fundamentais. Para você montar uma empresa, você tem que ter 3 a 5 fatores. Primeiro fator, descobrir uma necessidade que o mercado tenha e que você possa satisfazer. Quando você não faz o que o mercado quer, você faz o que você deseja, você não tem uma empresa, você tem um hobby. Uhum. Entendeu? Eu gosto de cozinhar buchada de boi. Ninguém quer comer buchada de boi, então é meu hobby fazer buchada de boi. Nunca vai virar um negócio. Estou dando um exemplo simplório, mas para as pessoas entenderem. Depois que você descobre o que as pessoas querem e você tem competência para fazer aquilo, você tem que ter marketing. Você tem que comunicar, atrair as pessoas, dizer que você existe. Tem muito empresário que pensa, eu tenho um produto bom, todo mundo vem atrás de mim. Uhum. O VHS bateu no Betamax sendo pior, que eram fitas. O pessoal não sabe o que é não isso. sabe nem o que é VHS, só tem uma nova. Fitas para gravação de vídeos, né? E ele era muito pior que o tal do Betamax.
ele conquistou o mercado porque todo mundo conhecia o VHS e não conhecia o Betamax. Ok? Então você tem que ter um... Você não tá entregando a sua idade assim, não, Namura? Não, eu li Eu bastante. não sei o que é beta nem VHS. Só que não, né? Eu li bastante antes de entrar aqui. Eu não sou Boa. velho, eu sou informado. Gostei dessa, vou adotar essa agora. Muito boa. A gente tem idade. Isso não é opção. Velhice é opção. Ou seja, é não ter sonhos mais na vida. Sim. Você envelhece quando você não tem mais sonhos. Sim. Mas voltando, que eu já me perdi aqui, né? Fazer um negócio que Você estava falando dos fatores que fazem as empresas crescerem. Aí você citou o primeiro, que é descobrir a necessidade, né? Depois você falou do marketing. Marketing é fundamental. É fundamental, marketing e vendas. Aí você tem o produto e tem marketing e vendas. Não tem ninguém para fazer aquilo para você. Morreu. Não tem jeito, não vai para frente. Então você tem que ter uma equipe. E a equipe tem que ter 3 Cs. Tem que ter caráter, competência e comprometimento. Legal. Caráter, porque senão vai te trair. Competência para saber fazer. Comprometimento para querer fazer. Esse é o 3º pilar. Por último, você tem que ter liderança. E liderança, a gente vai tratar em outros podcasts, mas para dar um spoilerzinho aqui, liderança não é mandar, é comandar. Você tem que estar junto com a sua equipe, você tem que mostrar que você sabe fazer, que você não fica na mão de ninguém, que você faz com eles ou sem eles, que você consegue educá-los para que eles façam cada vez melhor. Isso é liderança. É uma liderança de alto desempenho. O que é uma liderança de alto desempenho? É aquela que tem 2 componentes. Você cuida das pessoas como se fossem seus filhos. Você é justo, você é humano, mas você é firme. O que é ser firme? Aplaudir os ganhos, as conquistas e dar feedback para as pessoas quando alguma coisa não está indo muito bem. Aplauda em público, corrija no particular. Sempre isso. Isso é liderança. Então, liderança significa... Aí é Blake Mouton. Tem 2 eixos, basicamente. Primeiro eixo, pessoas. Segundo eixo, resultados. Tem pessoas, tem chefes, vamos dizer assim, que só pensam nas pessoas. Quer estar bem com todo mundo. Nunca cobra, nunca repreende, nunca chama atenção. Isso é chefe de torcida. Boa essa, eu gostei. Tá? E tem outros que cobram, não interessa se a pessoa está com problema de saúde, se é um dia errado, é na base da chicotada. Isso é capataz de fazenda. Então eu não quero nem um chefe de torcida, nem um capataz de fazenda. Eu quero aquele líder que se preocupa com as pessoas, compromete as pessoas, faz acordos verbais com as pessoas, olho no olho. Quero a tua franqueza. Tudo bem? Você vai ter a minha. Quero a verdade. Você vai ter a minha. E aí estabelece metas factíveis para que as pessoas atinjam resultados. E os 2 juntos vão atrás daquilo. Então, com esses 4 fatores, você monta uma empresa. Sim. Tem um produto que satisfaz uma necessidade. Anuncia esse produto para atrair as pessoas, faz uma promessa forte que as pessoas vêm e você vai entregar aquilo através de uma equipe. E você vai junto com a sua equipe, você lidera a sua equipe, você faz uma empresa de sucesso. Legal. E no episódio passado a gente falou disso, né? Dessa liderança ser exemplo. É fundamental. Não é faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Não existe isso. Porque as pessoas estão lendo você o tempo todo, Michele. Walk the talk, que a gente falou. Walk the talk. Exatamente, da Taylor. As pessoas estão lendo você. Você falar uma coisa e fizer outra, significa que eu não vou respeitar o propósito desse cara. Sim. Esse cara fala para chegar no horário e ele está sempre atrasado. Esse cara fala que é para eu fazer vendas, mas ele nunca fez uma. Então, não funciona. E o capital humano, ele é fundamental para esse crescimento. Então, investir nas pessoas, em treinamentos, cuidar dessas pessoas. Tem empresário que fala assim, para que eu vou treinar porque ele vai para o meu concorrente? Imagina se o concorrente está treinando e o teu não está treinado. Verdade. Aí é que você está morto. Porque não tem que pensar. Ou a empresa é maior que a pessoa, e a pessoa não se adapta na empresa, ou a pessoa fica maior que a empresa e ela tem que voar. Sim. Eu adoro quando as pessoas voam, porque elas passaram por você e você deixou um legado para elas. E outras pessoas vão permanecer crescendo junto com você. Mas sem treinamento, sem capacitação, você tem um punhado de pessoas que não sabe fazer. Lembra dos 3 Cs? Caráter, competência e comprometimento. Caráter vem de berço. Competência você treina. Você desenvolve a competência da pessoa. Ela quer ser um videomaker? Vamos desenvolver. Ela não sabe fazer isso? Dá um curso para ela fazer isso. Ela quer ser vendedor? Vamos ensinar os princípios da venda.
Você olha, por exemplo, hoje, né? A gente vê o grande desafio das novas gerações. A gente lê muita coisa que diz essa geração está parando cada vez mais no emprego, né? Na época dos meus pais, meus avós, você durava 40 anos, durava uma vida no emprego, né? Eu tive um emprego estável, fiquei praticamente quase 17 anos no emprego. Hoje você vê a moçada, menos de um ano tá trocando. Será que também a mentalidade um pouco do empresário não está voltada para essa nova geração? E não investir em treinamento é você também se fadar ao fracasso, né? Você está tendo pessoas fracas na sua equipe. Você tem que querer, pelo menos, ter pessoas fortes que almejam crescer até para o seu produto, para o seu serviço, para a sua empresa poder se fortalecer, né? Vamos fazer uma metáfora aqui? Vamos. Você é técnica de um time de futebol. Você quer um bando de pangaré ou você quer umas feras? Boa. Tá? Se você quiser Quem não quer um Messi, um Neymar, um Cristiano Ronaldo, uma Marta no time, né? Você não gostaria disso? Opa! Esses caras treinam pra caramba. Sim. Esses caras treinam pra caramba. Então, se você for um chefe, um coach lá de um time de futebol, você vai pegar as melhores peças, seleção. A gente vai lá, os olheiros vão tentar trazer as melhores. Uns vão ser fora de série, outros vão ser bons, outros vão ser medianos. Mas é o teu time. Uhum. Os que são fora de série, você quase fecha os olhos porque ele faz tudo sozinho. Entendeu? Os que são bons, você tenta levantar, puxar a régua um pouco para cima. Eles são bons, mas não são excelentes. O que você pode dar para esses caras? Às vezes é conhecimento de tática. Às vezes é uma técnica que falta. Ele não sabe chutar com as duas pernas, ele não sabe cabecear, ele não sabe fazer uma marcação sob pressão. Enfim, você vai instruir. E os que são inferiores, você vai colocar do lado daqueles que são mais fortes, para que eles aprendam alguma coisa com esses que são mais fortes. Coisas desse tipo você pode fazer com o ser humano. Todo ser humano é capaz de se desenvolver. Isso é teoria Y de administração, não é teoria X. O cara não quer fazer, ele não gosta de fazer, está aqui obrigado pelo salário. Isso é um modelo super antigo. Na teoria Y, eu confio que a pessoa queira. Se eu confio no ser humano que ele quer se desenvolver, eu dou a ele, como gestor, as condições para ele se desenvolver. Essa é a minha função. Não é travar o desenvolvimento dele com medo que ele vá para a concorrência, com medo que ele saia da sua empresa. E, Namuri, como reter esse talento e não perder para a concorrência? É fantástico essa pergunta. Porque essa pergunta me leva à tal da motivação. Motivação não é salário. O contrário da motivação não é desmotivação, é falta de motivação. Aí eu vou para Herzberg. O que motiva uma pessoa é diferente do que desmotiva essa pessoa. Então, por exemplo, salário. Salário é algo que não motiva, ele impede a desmotivação. Porque sem aquilo o cara fica tão preocupado que ele não faz nada. Quando você dá um salário digno, de acordo com o mercado, você motivou ele? Não, você impediu a desmotivação. O que motiva? Desafios. Possibilidade de crescimento na carreira. Novas oportunidades. Entendeu? Entendi. Então, você tem que ter um conjunto de fatores que impedem que ele se desmotive. Entre eles, o salário. Um ambiente de trabalho adequado, iluminado, com conforto, colegas que não rechassem ele. Sabe esse ambiente todo que você se sente acolhido? Sim. Isso tudo impede a desmotivação. Você pode ter um salário maravilhoso e vai lá e todo mundo fica te zoando. Enfim, o ambiente não é salubre, você não vai se motivar. Então, eu dou primeiro essas condições dignas para que a pessoa... É a escala de Maslow. As condições básicas, as condições de segurança, e depois a gente vai subindo até as condições sociais, autorrealização. Para isso é que eu dou os fatores motivacionais. Por exemplo, possibilidade de crescer. Por exemplo, possibilidade de aprender. Por exemplo, progressão na carreira. Isso é que motiva. Por exemplo, desafios. Dizem que o carregador de celular entrou na pirâmide de Maslow, é verdade? Você que é um estudioso. Como é que é? Dizem que o carregador de celular entrou nessa pirâmide, né? Pela necessidade. Hoje a gente não sobrevive sem. Ah, agora entendi. Demorou para cair a ficha aqui. Dizem que a gente não sobrevive mais sem, então. É bem provável. Tá aliás, celular hoje é necessidade básica, né? Não Sim, é? Não Já foi status. Sim. Quando ninguém tinha e alguns tinham, era status.
Hoje, como todo mundo precisa disso, não vive sem isso, já é necessidade básica de sobrevivência. Legal, mas você estava falando de motivação, vou fazer uma brincadeira, Namura. A motivação, ela é muito intrínseca também, né? Às vezes você tem tudo isso numa empresa, é bem acolhido, é competente, é motivado externamente, mas tem aquela motivação que é muito intrínseca, é muito sua, né? Tem pessoas que não se automotivam, ou são mais para baixo, ou são mais reclamonas. É muito, às vezes, também da personalidade. E como você, enquanto empresário, você que tem uma empresa e que trabalha com pessoas, como você fazer com que esse ser humano, com que essa pessoa se sinta motivado, se automotive também, não fique nessa dependência do outro? Vou falar algo extremamente polêmico. Ninguém motiva ninguém. Olha só, você ativa a motivação. Motivação quer dizer moto para ação. É um movimento interno que ele faz no sentido de agir. Então, como é que você motiva? Você chega para todo mundo e diz, vai ter um aumento de salário, vai ter... Isso motiva? Não. Você tem que chegar para cada pessoa e falar, qual é o teu sonho? O meu sonho é viajar para a Europa, ou viajar para a Malásia, ou viajar para o Japão, que eu tenho meus parentes lá, que eu nunca tive oportunidade, só vejo por câmera, e eu queria no final do ano. Quanto custa uma viagem para o Japão? Vamos chutar lá. 20 mil reais para ir, ficar na casa dos parentes, 20 mil reais. Em 2 anos, isso dá menos de R$1.000, dá R$800 por mês que você tem que acumular. Guardar. Vamos ver como é que a gente faz você ter esses 20. Vamos supor que fosse no departamento de vendas. Quantas vendas? Cada venda você tem uma comissão de 100, então você precisa fazer 8 vendas acima do que você faz todo mês. 2 vendas por semana. Então, se você fizer essas 2 vendas por semana a mais, em 20 meses você vai estar indo para o Japão. Eu ativo a motivação dele é ir para o Japão. Eu ativo fazendo um plano para que ele possa diariamente acordar e executar as tarefas que vão fazer com que ele venda 2 vendas a mais por semana durante um certo tempo. Você entra numa faculdade, qual é a tua motivação? Teu diploma. Então eu ativo a tua motivação dizendo, olha, quando você se formar, você vai poder ter um status melhor, você vai ter uma carreira mais segura, vai ser mais fácil você ser contratado. Eu coloco esse sonho real que ele pode atingir, eu ativo esse sonho, eu não deixo ele esquecer desse sonho. Motivar alguém é ativar o sonho que essa pessoa tem para conquistar alguma coisa. Não deixar isso morrer. Enquanto eu estou ativando isso, eu estou motivando essa pessoa. Então, a motivação é interna, mas eu posso ativar essa motivação fazendo um plano para que ela atinja os objetivos dela. Não foi polêmico não, foi coerente. Obrigado. Legal, gostei da explicação. E olha só, Namura, a gente está falando, nosso tema aqui é crescimento de empresas, né? Como a gente faz a empresa crescer. Para falar de crescimento de empresa, a gente tem que necessariamente falar de inovação, a gente tem que estar atualizado, tem que estar antenado no que está acontecendo. No episódio passado a gente falou de inteligência artificial, do chat GPT. A gente tem que inovar e estar antenado com o que acontece de novo? Ou inova ou morre. Ponto. Porque as pessoas estão o tempo todo procurando o quê? Novidades. É da natureza humana querer testar, querer descobrir. Hoje o marketing não está mais na era do produto nem do consumidor. O marketing está na era das experiências. As pessoas buscam experiências. Tanto que você vê que esses esportes radicais explodiram, porque as pessoas querem essas emoções, querem essas experiências. E aí começam a inovar, por exemplo, nos esportes. Eu lembro quando eu era criança, tinha futebol, basquete, tênis, vôlei, outras coisas que existiam que a gente nem sabia que existia, mas golfe. Hoje, se eu for falar de esportes, falar lá na Globo do Esporte Espetacular, vai ficar 2 dias falando de todos os esportes e não vai acabar. As pessoas querem essas novidades. As pessoas vão num restaurante hoje e querem outro amanhã. Elas vão numa balada hoje e querem outra amanhã. As pessoas procuram isso. Então você, como empresário, tem que inovar para que essa pessoa encontre esta novidade no seu negócio. Se ela não encontrar no seu, ela vai encontrar em outro. E às vezes as pessoas acham que inovar é uma coisa, né, muito cara, né, muito fora da realidade. E não, às vezes você faz uma mudança pequena, já é uma inovação. Eu vou te falar de uma inovação fantástica que deve ter custado no máximo uns R$200 e transformou uma companhia desconhecida numa mega companhia. Me conta. O tapete vermelho que a TAM
que o Rolim colocava na frente das aeronaves dele, em Congonhas, para as pessoas passarem por aquele tapete vermelho como se estivesse passando numa festa do Oscar e subir na aeronave. E ele estava lá às 7 horas da manhã cumprimentando. Você sabe o que isso deu para as pessoas? O sentimento de importância. O presidente da empresa está aqui e eu estou passando um tapete vermelho. Entenda que o psicológico é muito mais forte do que o racional, o emocional é mais forte que o racional. Uhum. Isso deu espaço de mídia, aquela época, para o Rolim e para a TAM, quando ela não era conhecida. TAM era Transportes Aéreos Marília, na cidade de Marília. Depois ficou Transportes Aéreos Meridional e por aí foi. Hoje virou a Latam. Uhum. Nesta época, Varig e VASP eram as donas do espaço aéreo brasileiro. Panam existia. Quanto custou essa inovação? R$200 o preço daquele tapete naquela época? Nem com sei se era certeza real. foi baixo. Foi baixo. Então você pode inovar. Eu vou te dizer a seguinte coisa. Quer inovar? Atenda bem o seu cliente. Uhum. Essa é a maior inovação que você pode fazer, é atender muito bem o seu cliente e ele vai voltar para o seu negócio. Uhum. Porque tem tanta gente fazendo coisa por aí, fazendo numa velocidade que não atende bem o cliente. Sim. Errou nisso, você vai errar. Eu vou te dizer, tem uma rede de fast food chamada Click and Fill, alguma coisa assim, esqueci o nome. O faturamento por loja dela nos Estados Unidos... Lá nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, aqui no Brasil não chegou. O faturamento por loja nos Estados Unidos é 16 vezes maior em média do que o faturamento de uma concorrente de hambúrguer muito famosa. Nossa. Você sabe qual é a inovação dela? Não, tem ideia. Uma franquia dela custa $10.000, mas você não consegue comprar uma franquia nem nos Estados Unidos. Você tem que ter trabalhado nessa empresa durante 3 anos para pegar o espírito de atendimento. Estilo Outback. Outback é muito isso, né? Eles crescem... Mas é muito mais forte do que isso. Poxa, falei o teu nome carro... aqui. Fiz uma propaganda aqui. Acho que a gente jabá. merece um almoço lá no Outback. Merece um almoço lá no Outback só por causa desse jabá. Se o teu carro furar o pneu no estacionamento, vai sair alguém de lá de dentro para trocar o pneu do seu carro. Você já viu isso em algum outro local? Não. O que é isso? É colocar customer-centric. É colocar o consumidor no centro das tuas preocupações e não sei o que você vai fazer, mas você vai fazer tudo o que ele precisar. Se alguém escorregar e quebrar uma perna ou sofrer algum acidente, vão levar você para um hospital e cobrir todas as tuas despesas. Isso vira uma mídia gratuita, que as pessoas vão para lá, não sei se é o melhor sanduíche do mundo ou não é, não estou levando isso em consideração, mas o atendimento é de um nível tão alto que o faturamento dessas lojas chega a ser 8,3 milhões de dólares por mês, enquanto outras são de 470 mil dólares por mês, a média. Você até esquece que você foi pra lá comer hambúrguer. Você até esquece, porque às vezes acontece uma experiência tão fantástica que você vai divulgar isso nas redes sociais, vai indicar isso e milhares de pessoas virão. Então você tem que inovar, mas é aquilo que você falou, Michele, inovação não precisa ser cara. Uhum. Como é que você inova sem ser caro? Pergunta para o seu cliente o que é importantíssimo para ele. Na hora que você descobrir isso, entregue. Boa. Entregue. Converse. Você, como jornalista, você estava falando que pergunta muito, pergunte mais do que uma jornalista perguntadora. Sim. E descubra, nessas perguntas, a gente faz em marketing as qualis, as quantis, nestas perguntas, 1 hora alguém vai te dizer. Um dos nossos slogans é soluções inteligentes. Sabe como veio? Uma das nossas diretoras, conversando com uma secretária de educação, no meio da conversa, a secretária vira e fala o seguinte: sabe o que eu gosto de vocês? Não, é que as soluções de vocês são muito inteligentes. Que legal. Ela pescou o insight. Ela viu que a gente fazia algumas coisas diferentes dos nossos concorrentes. Virou o slogan da empresa. Muito soluções bom. inteligentes. E palmas para sua diretora que estava antenada com o insight lá e trouxe. Aí é treinamento, né? Legal. E aí, Namura, a gente entrando um pouco na história do Namura agora, que é o nosso segundo bloco, você estava falando um pouco dessa empresa nos Estados Unidos, essa empresa americana de hambúrgueres. Qual que é o nome que você falou? Ah, você não lembrou o nome, né? Chicken Filet. Chicken Filet. Chicken Filet. Chicken, de galinha, né? Filet, letra A. Legal. E aí você estava falando um pouco que para ter uma franquia você tem até
que ter passado pela empresa para pegar esse espírito da cultura. Senão você Então, não consegue. a cultura, ela é fundamental para o crescimento de uma empresa. A cultura é tudo. A cultura é tudo. A cultura se expressa na forma de você se vestir, na forma de você falar, na forma de atender as pessoas. E como é que você monta uma cultura vencedora? Através da instituição de hábitos. Legal. Então, por exemplo, se eu vir um clipe no chão, eu vou abaixar para pegar. Por que motivo? Você acha que isso vai causar um impacto no fluxo de caixa da empresa se eu pegar um clipe? Não. Vai dizer para as pessoas que a gente controla o desperdício. Eu posso gastar $1 milhão numa empresa, em marketing, porque não é desperdício, é um investimento. Mas eu não quero gastar 10 centavos naquilo que eu poderia não gastar. Dá para entender? Isso é uma cultura de não desperdiçar o dinheiro que é tão difícil de ganhar. Então, a cultura você implanta através... Lembra do exemplo? O líder que dá o exemplo, dando os exemplos. Então, se você abaixar e pegar um clipe, é bem provável que alguém fique constrangido de não abaixar e pegar um clipe ou usar folhas demais na impressora, que poderia não ser utilizado, poderia mandar um e-mail, seja lá o que for. Então, a cultura é uma questão de hábitos que você incorpora, você pratica, e com o tempo as pessoas praticam também aqueles mesmos hábitos, e aquilo é o que a gente chama de cultura da empresa. Tá, mas assim, uma dúvida. Vamos pegar o exemplo nosso aqui. Né? A gente está aqui no estúdio de podcast, tem a Nick, tem o Rod, tem a Renata, eu e você aqui. Nós somos completamente diferentes um do outro, certo? Certo. Vamos supor que nós fôssemos uma empresa. Como que eu implanto uma cultura com pessoas completamente diferentes, com ideias diferentes? Já soube que o Rod, por exemplo, é vegano, né? A Nick, publicitária, e cada um tem um gosto, um jeito, uma vida, uma experiência. Como é que você implanta uma cultura? Tem o jeito errado e o jeito certo. Ensina o jeito certo. Poxa, namoro. Mas vamos mostrar o errado justamente para as pessoas. Isso eu não devo fazer. Legal. Qual é o jeito errado? Eu defino um conjunto de práticas que eu quero que ocorram, top-down, mando uma mensagem para todo mundo: a partir de amanhã é isso aqui que tem que ser feito. O que, por exemplo? Dá um exemplo aí. Por exemplo, não usar mais a impressora na hora que você pode enviar um e-mail. Por exemplo, todo mundo tem que usar crachá. Tá. Coisas desse tipo que vem de cima para baixo, as pessoas não querem. As pessoas estão acostumadas, principalmente depois das redes sociais, de participar, elas ganharam voz. Isso. Se você não entender que as pessoas querem se comunicar, querem ter o seu lugar de fala, você está no século XX. Então você vai discutir o que é razoável a gente fazer na empresa. E essa discussão pode demorar 3 meses, 6 meses, 1 ano. Isso sendo discutido por todo mundo, os prós e os contras, isso vira uma carta com os seus valores, com os seus princípios, aquilo que você respeita, porque todos participaram, e a partir daí você vai colocando em prática. Legal. Então, eu vou te dizer, por exemplo, o Price, que são os nossos 10 mandamentos, só que são 5, né? São Os 5 mandamentos do Grupo VIT. Os 5 mandamentos do Grupo VIT, se você perguntar para todo mundo que participou, demorou mais de ano para a gente conceber. E tendo já passado por mais de 10, 15 anos de práticas, a gente entendeu que perseverança é um valor para a gente. São seus valores. São nossos P. O P é de perseverança. O R de resultado para o cliente, daí vem o resultado para a gente. O I é de inovação, a gente não abdica disso. O C é de cooperação, porque ninguém faz nada sozinho. E o E é de equilíbrio entre todas as forças que existem na empresa e no mercado. Isso é um mantra para a gente. Está escrito na parede de Price. Todo mundo que entra novo tem o onboarding na empresa e vai receber, vai entender quais são os valores que a gente respeita. E todo mundo respeita esses valores, então fica no dia a dia. Muito bom. Temos que desistir daqui. Não vamos desistir, cara. A gente é perseverante. Você vai cultivando, assim como você cultiva valores com a tua filha. Isso é certo, isso é errado. Isso é certo, isso é errado. Faz isso, não faz aquilo. Com o tempo, esses valores são tão dela que ela vai praticar. Sim. E aí você vê também, olhando para dentro de você, né, fazendo aquele mergulho interno, se os seus valores não estão batendo com o da empresa, né? Boa!
Aí, no processo de recrutamento e seleção, o que você vai fazer? Você vai procurar pessoas que se adequam àqueles valores. Aqueles valores, Tem perfeito. pessoas que não vão... Não tem nada de errado na pessoa, simplesmente aquele não é um ambiente para ela, ou ela não é para aquele ambiente. Perfeito. Fim de papo. Eu vou dar um exemplo extremo aqui. Se for num convento, os valores são uns. Se você for no antigo Carandiru, os valores são outros. Existem éticas diferentes, discutíveis, mas existem éticas. Você não se comporta no convento como você se comporta num presídio e vice-versa. Porque eles têm os valores próprios e esses valores praticados viram a cultura vigente naquele ambiente. A cultura nos Emirados Árabes é diferente da cultura no Japão. E tem 5 fatores que a gente pode analisar, não vou entrar agora nisso, sobre a cultura de países. Eu, por exemplo, quando vou negociar com alguma pessoa que não é brasileira, eu procuro ver quais são esses fatores culturais que eles respeitam para eu poder me aproximar da pessoa e criar rapport, criar empatia. Eu não vou com a minha cultura impondo a cultura do outro, porque eu já perco a negociação logo de cara. Boa. E agora pra gente ir pra esse terceiro bloco, que é o Pinga Fogo ali, que vem pergunta da audiência, que a gente faz esse bate-papo rápido pra gente ir finalizando, Namura. A gente sabe que existem inúmeros desafios, você trouxe aqui pro crescimento de uma empresa. Tem um desafio que você diria, esse é o principal desafio pra você fazer a sua empresa crescer? Tem um único, primeiro, Aí tem. prioridade que você traria? Aí Qual? Tem. O que você acha? Pessoas, não. Atender as expectativas do reais cliente. Do cliente, perfeito, perfeito. Se você não fizer isso, você não tem cliente. Se você não tiver cliente, você não tem empresa. Acabou. Perfeito. Acabou. Customer centric. Colocar o consumidor no centro, o cliente no centro. O cliente no centro. É isso ou nada. Não tem alternativa para isso. Então, satisfazer as expectativas do cliente é fundamental para que você faça a sua empresa ser perene no tempo e crescer no tempo. E cada vez mais o cliente tem voz ativa e cada vez mais você tem que escutar o cliente. Sabe aquela história do Ford, do início do século XX? Você pode ter qualquer cor de carro que você queira, desde que seja preto. Era isso que o Ford falava. E fim de papo, cara. A cultura dele estava centrada no produto. A cultura agora tem que estar centrada no cliente. Por quê? Porque ele tem alternativas. Naquela época não tinha. E uma dica sua, Namura, para a empresa se preparar aí para mudanças, qual a sua principal dica? Tem várias, mas vamos lá. A primeira é estar ligado no que está acontecendo ao teu redor. Tá antenado. Tá antenado. Você não pode estar alheio aos movimentos sociais. Por exemplo, um movimento social hoje em dia, ESG. E de environment, ambiente. S de social, e G de governança. LGPD, por exemplo, é um dos aspectos que a gente pode incluir dentro da governança. Pega os dados dos seus clientes e distribui esses dados para qualquer pessoa. Se está fora da governança, você vai ter um problema do caramba. Antigamente, talvez você não tivesse tanto problema. Faça com que o propósito da sua empresa seja só o lucro e não se preocupar com a sociedade ao redor. Não tem ações sociais que as pessoas percebam que você é uma empresa que se preocupa com a sociedade. Você está morto. Faça com que na sua empresa o meio ambiente seja desrespeitado. Você está morto. Então, o ESG hoje é um componente que você tem que levar a sério, porque as pessoas aí fora estão olhando para você, olhando para a sua empresa, sabendo se você respeita ou desrespeita uma dessas 3 letrinhas. Esse é um exemplo claro de que se você não tiver antenado, né, no mundo que você está vivendo, na tua atualidade, você vai dar com os burros na água. ESG, há 20 anos atrás, eu nem sabia o que significava, porque ninguém tinha cunhado esse termo. E assim, a gente vê, né, por exemplo, carros blindados aí para a questão da falta de segurança para andar Rio de Janeiro, São Paulo. Uma empresa, dá para se blindar? Tem algo que protege esse vidro blindado? Dá para se blindar para esse crescimento não ser afetado ou é difícil nos dias de hoje? Eu diria que a única blindagem que você pode ter é conhecimento. Ah, legal. A única blindagem que você pode ter. Porque o conhecimento faz você fazer as coisas por decisão. A falta dele faz você fazer as coisas por medo. Muito bom. O conhecimento te liberta. Você tem conhecimento, você fala, vou por aqui, eu vou por ali. Você não tem conhecimento, você vai para um lado, pelo outro, pelo medo que você tem de tomar uma atitude, ela ser errada. Então,
você fica acabrunhado, sei lá se esse é o melhor termo. Então, para mim, a única blindagem que existe é o conhecimento. Legal. Pô, gostei, hein? Que aprendizado hoje aqui, ó. Minha folha tá toda rabiscada aqui com as dicas. Não devolvo esse roteiro pra Renata de jeito nenhum. Muito bom, Namura. Poxa, que pena, nosso papo tá chegando ao fim aqui. A gente já tá no nosso limite de tempo. Queria agradecer você, primeiro a oportunidade de estar aqui, né? De poder fazer essa entrevista com você. Durante tantos anos, ouvi falar muito bem de você, né? Aliás, dei notícias sobre você, sua empresa, não diretamente, né, mas indiretamente na emissora que eu trabalhava. Então, para mim é um prazer estar aqui frente a frente com você. Obrigada pela oportunidade, obrigada pelo convite. E, poxa, aprendi muito com você. Tenho certeza que quem estava acompanhando também aprendeu bastante. Obrigada. É uma honra estar contigo. Parabéns pela condução. As perguntas que você acaba fazendo instigam a gente a elaborar as respostas o máximo possível. Eu espero que a gente tenha sido feliz em transmitir algo de valor para quem está nos escutando, para quem está nos vendo. Te agradeço. Obrigada, viu? Acompanhe o Namura. O Namura é Luiz, Namura, Luiz com S. E olha só, esse livro bacana tá aqui na câmera. Yes, You Can. Como fazer sua empresa decolar com o Luiz Namura. Fantástico. Tem um link na bio, tem também QR Code para você adquirir esse livro bacana. E claro, você acompanhar todo esse conteúdo. Olha só a nobreza do Namura, da equipe dele, né? Eles estão colocando todo esse conteúdo fantástico aqui em forma de discussão aqui nos podcasts. Então, tudo isso que a gente está falando, você fala, puxa, onde que eu descubro mais? Aonde que eu me aprofundo? Aonde que eu encontro essas ferramentas que o Namura está falando? Aqui, nesse livro, você encontra todas essas ferramentas. Certo, Namura? Ficou fantástico o livro, você fez com a ajuda da equipe toda aí, né? Diz que você é um bom contador de histórias. Eu quero vir na próxima, quando você for contar a história, eu quero vir. Tem muita história para contar que não está no livro. Que não tem história boa, engraçada. Mais de 30 anos empresariando. Com cancelamento ou sem cancelamento? Eu não sei o que vai acontecer. Isso deixa para a audiência resolver. Mas vai ser um prazer quando a gente fizer uma terceira temporada que conclui os aspectos mais técnicos desse livro, contar histórias que ajudaram a gerar a informação que está nesse livro. Show, conta comigo, quero ouvir. Jornalista gosta, né, de história, de contar e de ouvir. Bom, e pra gente também agradecer aqui o pessoal do Albert, né? O Albert faz parte, um dos braços aqui do Grupo VIT também, né? O Albert é um aplicativo novo de cashback para ajudar você, a sua empresa. Cashback, para quem não sabe, dinheiro de volta. Albert, em homenagem ao Albert Einstein, o cashback inteligente. E claro, você entra lá, baixa o aplicativo e olha só, é só você utilizar um código, anota esse código aí, podcast, anota esse código, baixa o aplicativo e que com esse código podcast você se cadastra gratuitamente. Certo, Namura? Dê a informação correta aqui. Claro, pra gente terminar, vou aqui nessa câmera fechada para falar com você, porque eu tenho uma frase, a gente sempre encerra com uma frase bacana. Hoje, a frase não é do Namura, mas é só do filósofo alemão, do Arthur Schopenhauer. Então vamos lá? Talento é acertar um alvo que ninguém acerta. Genialidade é acertar um alvo que ninguém vê. Tá aí. A gente falou sobre isso aqui hoje, né? É uma frase do Schopenhauer. E foi isso que a gente fez e discutiu aqui bastante sobre esse networking, marketing, comunicação, cultura, crescimento de empresa. Foi um pouco do que a gente falou. Claro, semana que vem, segunda-feira, tem mais um episódio novo. Infelizmente não é comigo, não vou estar mais por aqui, mas agradeço imensamente a participação, o convite. Obrigada, Namura. Show mesmo, você é o cara. Fiquei feliz de estar aqui com você. Um beijo na equipe toda, um abraço no Rod, na Nick, na Renata, para todo mundo que me acompanhou e me ajudou, viu? Que equipe fera que você tem aqui. Tá, vou ficar de olho nessa... Se você tá retendo bem seus talentos, senão já vou... É uma concorrência do bem. Obrigada, viu? Deus abençoe. Obrigada, tudo de bom. Obrigado, Michele. Obrigado a todos vocês que estão aqui com a gente, acompanhando. Super agradável a gente bater esse papo, trocar essa energia positiva e ver você decolando. Show. Fui! Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Até uma próxima.